pensava que padre já era desde criancinha ali. Eu pensava já que vinha, já via a questão da vocação, porque tem um professor Júnior aqui, né? E o piá dele, ele, não sei, não lembro muito bem, ele estudou um tempo para ser padre ali, eu acho que seminário, não sei como que é. Agora, assim, tem um exemplo do padre nosso de Santa Teresa ali, que é o padre Jean, que está agora, né? Formado agora, né? Ele é parente da Zélia aqui, ele investe aqui. Sim. Ele é sobrinho da Zélia aqui, né? Ele estava passando a crisma dele, né? Depois da comunhão, né? Recebe a comunhão, depois recebe a confirmação do crisma, né? Que é os dons do Espírito Santo. E o Dom Mauro, falecido hoje, né? Que ele estava entrando na porta da igreja e ele fez o convite para ele. Olhou para ele e falou assim: menino, você não pensa em ser padre, não? E ele sempre teve uma vontade de ser padre, desde pequeno. A vocação vem de criança, né? A vocação vem de criança. E ele recebeu o chamado, né, para poder estudar. E ele foi, né, fez esse ano, né, um ano que é um ano vocacional. Às vezes as pessoas pensam assim, mas para você ser padre, você se torna hora para outra. Não, é um tempo, né, um de vocação. Depois você passa por esse um ano você passa lá, você aprendendo sobre religião, sobre a tua vocação, ver se é mesmo o teu chamado para ser um padre, né? É uma experiência. Uma experiência, né? Fala um ano vocacional para que você possa descobrir se aquilo mesmo é a tua vocação. Tem padres que estudam, faz um ano vocacional, depois faz 5, 6, 7 anos e depois desiste porque descobre que não é aquilo mesmo, né? Sim. Até tem exemplo de padre também que depois, exercendo a função, depois também larga, né? Porque, na verdade, o pai assim, fala assim, mas o padre pode renunciar à batismo? Pode, ele pode renunciar, pode casar depois, né? Mas no entanto que ele estiver exercendo, ele tem que exercer e seguir o celibato, né? O celibato quer viver a castidade, né, até o fim da sua vida, assim, o exemplo de Jesus, né? Tá. Então, é isso que eu ia perguntar para você, por que os padres não podem casar, né? Por causa desse, como que é a palavra mesmo? Celibato, né? Na verdade, assim, primeiramente a igreja segue, né, os sacramentos, né, que é a ordem do matrimônio, né, do casamento, né, até chegar aí no sacerdócio, né? O sacerdócio que é a ordem, né? A ordem que é o sacerdócio, mas vem com tempo de vocação, de estudo, né? Até chegar esse momento aí o do chamado que ele vai se exercer, né? Tem padre que, né, que morre padre mesmo, tem padre que ele larga a batismo, nesse caso não é proibido. Não é proibido, né? Tem uma diferença, assim, até agora esse tempo assim, eu vi o padre Fábio de Mello falar bem assim, que muitas pessoas às vezes fazem protesto, fazem passeata, que os padres se casam. Mas isso é uma decisão deles. Porque, tipo assim, eu Zauri, sou chamado, tenho um chamado para ser padre. E eu tenho, como assim eu tive um chamado para ser missionário? Se eu decidir hoje, né, no caso, largar a minha vida de noivo, de, né, namorado, e decidir entrar para um seminário vocacional, e lá eu descobri que é a minha vocação, que aquilo é o meu chamado, eu estudar durante 7 anos, se formar, e seguir a minha vida no meu celibato, na minha castidade, até o fim da minha vida, aquilo vai ser abençoado. Mas só que assim, pode acontecer de um padre já ter casado, depois divorciar, e... Não, assim, ele não era, né, na época dele viveu uma vida normal ali, seguindo a religião católica, se casou, depois se divorciou e ser padre? Bem poucos. Mas pode acontecer? Pode acontecer, mas daí tem um longo prazo, na verdade, né? Bem mais complicado de explicar, né? Que tem um caso em Cascavel, de um rapaz aí que eles se separaram, né? E se divorciaram, na verdade, né? Eles divorciaram da forma seguinte: anular o casamento. Tem outro significado na Igreja Católica, né? De você anular o teu casamento. Você foi casado durante um tempo, né? No civil e na igreja. Assim, aí você separou e você quer casar de novo. A igreja anula o casamento. Aí você fala assim, mas como assim anular o casamento? A igreja não anula o sacramento. Ela leva um processo de um tempo de estudos com a tua vida, com a tua família, com tudo aquilo que você viveu, para ver se o casamento não existiu. Para ver se o casamento foi nulo, se ele não existiu. No caso, alguém que foi casado forçado, viveu durante 20 anos forçado, né? Sim. É pouco difícil acontecer, mas acontece. Pessoas depois de 20 anos, né? É um relato que acontece, pessoas que talvez foi forçado, a pessoa casou, né, contra a vontade dela mesmo própria. Sim. Outra vez o marido talvez a gente vê até, a maioria desses casos é o caso tipo de mulher menor de idade, homem maior de idade. Isso Daí mesmo. O pai fala assim, então você vai ter que casar com a minha filha. Então o casamento não é que a igreja anula, é que o casamento não aconteceu. Não aconteceu. Sim. No caso, aconteceu isso ali numa pessoa em Cascavel, no caso, né? Já estava mais de idade, já no caso. Ele vai passar por um tempo de processo de estudo, de formação, né? Para ver se é mesmo aquilo. Porque às vezes a gente vai para o nosso impulso, né?
Às Sim. vezes, né, como aqui o teu chamado, né, que ele vai só mesmo se aprofundar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, se é mesmo o teu chamado, né? Você vai perseverar, vai vir mais patrocínio, isso aqui vai aumentar, logo o Danilo Gentili chama você para entrevistar você lá, né? E vai... É uma perseverança, né? Sim, com certeza. Assim como é dos padres também, né? É um tempo que demora para ver se é mesmo a vocação dele, porque às vezes é o nosso humano que quer. Sim. E às vezes não é a vontade de Deus, né? Exatamente. E assim, essa daí é uma curiosidade que eu tinha. Você acabou de tirar aquele negócio do rapaz de viver a vida normal, depois casou, depois divorcia, então ainda acontece os casos. Eu pensava antes que padre jamais poderia ter se relacionado, por exemplo. Eu pensava assim, padre já era desde criança ali, já frequentavam. Tem um exemplo no caso, né? Até o padre Irineu fala bem assim, né? Que ele teve um namorado, nosso padre aqui, quando ele era, acho que os 16, 17 anos, né? E ele namorou, acho que durante um tempo, né? E ele namorou e ele descobriu que não era aquilo para ele. Ele não queria aquilo, ele namorava, gostava da pessoa, mas ele sentia que ele queria algo mais. Uhum. Ele fala, eu sentia que, ele fala sempre na missa, eu sentia que Deus queria algo mais dele, né? Foi aí que ele se separou, renunciou ao casamento, renunciou ao namoro, né? A igreja fala bem assim, né? Você renuncia a ser pai de uma família, mas se torna pai de uma comunidade, né? Um pai espiritual de uma comunidade. Sim. Isso é vocação. Porque se não for vocação, você não continua. Sim. Há exemplo que, né, hoje eu falo que, né, existe padres, né, que se desvirtuam da igreja, existe pastor que se desvirtua da congregação, porque não era o chamado dele. Padres que talvez, né, viram até pedófilo, padres que, né, que brigam na igreja e larga tudo, porque não era a sua vocação, né? Ele estudou um tempo, ele, né, se formou aquele tempo, mas no fundo, o chamado dele era outra coisa, né? Sim. Lógico que o inimigo também ele influencia muito nisso, né? Mas muitas vezes não é o chamado, né?